Segundo, o voo de um grão de poeira, ele entra no olho de um político e, nesse instante, ao esfregar o olho, ele se desvia de um tiro de pistola direcionado a ele. Segundo, o voo de um grão de poeira, ele entra nas vias respiratórias de uma jovem encantadora, ela espirra e um homem que passa lhe deseja saúde, eles se conhecem e constroem uma família feliz, nasce deles um gênio que transforma o mundo. Tudo neste mundo está calculado do início ao fim, para que esse grão de poeira cumprisse seu destino, talvez ele tenha sido trazido das areias orientais há centenas de anos. Segundo, um único olhar, uma única palavra, um único segundo de silêncio, e a vida de todo o mundo, supostamente, se vira de cabeça para baixo, na verdade, segue seu curso. Segundo, ela dá início a relacionamentos e também os encerra. Segundo, é uma mulher. A maioria das mulheres modernas são borboletas efêmeras, cuja vida metafísica dura um segundo. Toda a sua doçura, virtude e encanto, é uma campanha eleitoral que, após a posse, ou seja, o casamento, cessa a sua existência, e então começa a verdadeira vida com a mulher. Não. Não desejo refletir sobre essas efêmeras, anseio dedicar estas linhas a ela, aquela que me verá muito antes de eu vê-la, aquela que se revelará a mim exatamente quando for necessário. Não a espero e não a procuro, meu caminho é uma concepção. Ela é a recompensa que surgirá diante de mim ao final desse caminho, para juntos criarmos, ao meu lado, minha próxima concepção, a concepção da vida em família, da felicidade e da prosperidade. Ela, justamente ela será atraída a mim, e não eu a ela será conduzida até mim, e eu, nesse momento, não terei o menor desejo de impressioná-la. Serei como sou, sem me adaptar a ela, sem buscar seu reconhecimento ou admiração, no instante do nosso encontro, experimentaremos uma emoção única, como se já nos conhecêssemos, como se estivéssemos juntos em outras formas, épocas, estados, a chamada sensação de reconhecimento. Sendo um Ouroboros, como escritor, ainda não estarei plenamente completo em minha forma humana, é para isso que ela virá até mim, é por isso que será enviada a mim, ela não pode, por distribuição e destino, chegar antes que a concepção esteja terminada, isso é matematicamente impossível. Porquê? O antigo sentido ainda não estará finalizado, e, portanto, o novo ainda não será necessário, ela deve vir criar sobre a tabula rasa, não para destruir, arrasar, transformar. Por mais que eu deseje apressar isso, não acontecerá antes do tempo, por mais que eu tente me preparar, é impossível. Porquê? Porque não sou eu quem a encontrará, mas ela a mim, não importa o que eu faça, quantas tentativas eu empreenda, ou quem eu considero como meu destino, tudo será em vão. Germain de Saint-Preus, como um Ouroboros fechado e completo, não é aquele que se entrega à busca, mas aquele que concede aos outros essa oportunidade. Quem vem até ele, vem ao Everest. Tens desejo de entrar para a história? Somente aquele que não teme a morte, aquele que é metafisicamente imortal, conseguirá estar ao seu lado, e ela, que existe em algum lugar neste segundo, é exatamente assim. Primeiro ela me verá através da minha concepção, isso a surpreenderá, e ela perceberá que não se trata apenas de literatura, mas de um código metafísico do universo, um conhecimento secreto, onde cada palavra carrega um sentido sagrado e sacrossanto. Primeiro, ela me conhecerá com a mente, com a alma e com a metafísica, e só depois me verá com os olhos físicos. Cada um de nós caminha por uma trajetória definida e imutável. Em um único instante, esses fios da vida se cruzarão e serão costurados por um fio metafísico único, como o fio de Ariadne, que nos conduzirá à compreensão conjunta, e não individual, do universo, como antes. Como ela é? Eu não sei. Qual é sua aparência, seus cabelos, olhos, nariz, lábios e faces? Eu não sei, mas não posso inventar. Tudo isso já existe. Eu não posso criar isso, porque tudo já foi criado. Sem sequer suspeitar disso, ela já, talvez mesmo sem conhecer a mim ou minhas obras, caminha em minha direção, como se atraída por uma profundidade, uma ideia, uma concepção, como se atraída pelo conhecimento e pela metafísica, ela vê o farol inconscientemente e lentamente se aproxima da luz. É isso que a conduzirá aos meus escritos, pensamentos e sentimentos. Tudo nela, seu olhar, sua voz, cada mecha de cabelo, seus sentimentos, pensamentos e energia, tudo isso me será familiar, como se ela sempre estivesse ao meu lado, mas eu não a tivesse notado, como uma sylphide, ela sempre esteve junto de mim, metafisicamente, mesmo antes do instante em que ainda não possuía um corpo físico neste mundo, antes de nascer.
Ao ver minhas ideias, minha concepção, minhas palavras, ela perceberá e sentirá que tudo isso foi escrito não apenas sobre ela, mas também para ela. Ela se encantará com o fato de alguém ter conseguido, com o auxílio das palavras, expressar exatamente o que ela mesma sente e pensa. Cada linha e cada palavra ela relerá centenas de vezes, descobrindo nelas algo novo, um reflexo de si. Então desejará saber mais sobre aquele que criou essas palavras, quem é o homem que decifrou o código universal, que realizou aquilo pelo qual ela, inconscientemente, ansiava há tanto tempo. Assim como eu a reconhecerei, ela também me reconhecerá, como a voz empoeirada do tempo de alguém querido. Ao me ver, ela não se surpreenderá nem se encantará, pois não sentirá que me vê pela primeira vez. Ela já me conheceu e me viu através de minhas ideias e sentimentos, ela já caminha em minha direção, e o ponto de nossa união será o ponto final da minha concepção, do meu Ouroboros, que o tornará completo. Tudo está predestinado, inclusive o nosso encontro e este segundo. Muitos fatores já o influenciaram há muito tempo e isso agora é inevitável. O Altíssimo apenas criará o acaso, o tempo e o espaço para nosso encontro. No instante em que minha concepção estiver pronta e a consciência dela estiver preparada para me acolher, todo esse tempo em que estarei finalizando a concepção, ela também passará por processos em sua consciência para sua própria compreensão, pois um despreparado jamais ultrapassará o limiar do tempo da verdade. A cada linha, a cada segundo, a cada palavra, ela se aproxima cada vez mais de mim. Nos momentos em que não escrevo, detenho seus passos, é assim que a sinto e compreendo plenamente, mas ela precisa trilhar seu próprio caminho, encontrar respostas para suas perguntas e também compreender o que verdadeiramente deseja ver. Somente então o Altíssimo lhe revelará meus textos. No exato momento em que concluo a concepção, ela completa seu desenvolvimento metafísico para mim, pois assim foi criada para mim. Sem mim, seu mundo será incompleto e inacabado, é isso que a trará até mim. Ela não encontrará profundidade nem respostas entre as pessoas, por isso buscará aquele que está acima da forma. Dentro dela arde a mesma chama que atravessa cada palavra de cada um dos meus textos. Ela já caminha em minha direção e ninguém pode deter isso. Sendo formada como pessoa, ainda não tomou consciência de seu destino, do qual uma parte, de forma alguma, é dissolver-se em mim, mas sim estar ao meu lado, no cume e ao mesmo tempo no centro do universo. Sinto como pensamentos estranhos a inquietam e como ela experimenta sensações não menos estranhas, que não compartilha com os que a rodeiam. Isso é a minha energia, que ela percebe metafisicamente. Ela, assim como eu, compreende que está destinada a alguém, a algo em comum, e só é preciso esperar. Algo a inquieta. Ela está em busca, mas ainda não sabe exatamente do que. Uma sequência de acasos, sinais e símbolos a conduz a mim e esse processo é irreversível, pois é guiado pelo próprio Altíssimo. Ainda sem conhecer meu nome, Germain de Saint-Preus, ela o sente metafisicamente, e essa presença a faz-me buscar, e buscar meu nome, fisicamente. Ela é o meu espelho. Aquela substância, física e metafísica, que refletirá toda a minha essência, toda a minha criação e toda a minha grandeza. Ela não faz parte da multidão, pois sua consciência é uma tabula rasa, é pura e não enevoada. Sua natureza é atraída pela profundidade das águas, não por sua superfície ondulante. Ela é diferente das demais, assim como eu, mas ela precisa de mim, precisa para que eu lhe revele em que exatamente ela difere das demais. Eu lhe revelarei sua própria natureza, sua essência, seus pensamentos e sentimentos, conduzindo-a pelos caminhos mais secretos, sagrados e sacrossantos do nosso universo, concedendo-lhe assim acesso ao código metafísico do mesmo.